Então, primeiramente, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro curso do Instituto New Life de formação de conselheiros em dependência química. Essa é uma iniciativa que já estávamos trabalhando, pensando e implementando já há algum tempo, eu, o Kellyson, e o restante da equipe, e nós decidimos começar a formar os nossos profissionais aqui dentro, ao invés de exigir formações externas para trabalharem conosco. E nós procuramos fazer um curso de excelência, um curso que traga conteúdo relevante, que possa realmente transformar os senhores em profissionais. Esse curso ele oferece certificado, oferece carteirinha, é um curso válido em todo o território nacional, e os senhores, a partir do momento que terminarem e tiverem a nota mínima para aprovação, serão profissionais na área de dependência química. Esse é apenas o primeiro de uma série de cursos que virão. Então vamos lá. Hoje nós vamos começar falando sobre o surgimento desse movimento que nós chamamos de comunidade terapêutica, que é muito falado por aí, mas que muitas vezes as pessoas nem realmente sabem de onde veio, qual o conceito, como funciona, o que pode, o que não pode. Então é isso que nós vamos aprender nessa aula de hoje. Nós vamos ver desde os primórdios por que este modelo de tratamento surgiu. Porque comunidade terapêutica não é um empreendimento de natureza. Não podemos confundir a natureza jurídica do empreendimento com o modelo de tratamento. Eu posso ter uma empresa que é um hospital e lá dentro ser oferecido um tratamento nos moldes da comunidade terapêutica, certo? Então são duas coisas distintas. Uma é a natureza do empreendimento, a outra é o modelo de tratamento. Tem muitos locais que oferecem elementos do tratamento da comunidade terapêutica nas suas terapias, Todo lugar onde você se recupera em grupo tem um elemento da comunidade terapêutica, pois o princípio fundamental da comunidade terapêutica é a ajuda mútua entre os pares. Então vamos lá. Comunidades terapêuticas e saúde mental. Curso de formação e capacitação. Como eu já comecei a apresentar, nesses primeiros slides, nós vamos ver quem foram os pioneiros para trazer este método de comunidade terapêutica para dentro, entre aspas, dos ambientes de tratamento que existiam naquela época. Lembrando que quando eu falo ambiente de tratamento, eu posso estar falando de inúmeras coisas. Clínicas, hospitais, fazendinhas, comunidades terapêuticas mais complexas, chamadas de comunidades terapêuticas mistas, como é esse caso da nossa, Então, vamos acelerar um pouquinho aqui o vídeo e vamos dar uma pausinha aqui. Ô Vlad, escrevi assim: em todo lugar que você recupera em grupo tem um toque de CT. Tá certo? Faz sentido, Todo lugar onde você se recupera em grupo tem um toque de CT. Não deixa de ser verdade, Basicamente foi isso que você falou, que você explicou? Basicamente sim, mas nós vamos ver agora mais para frente. Então, lá na década de 50, este senhor aqui, chamado Maxwell Jones, ele era psiquiatra em um hospital psiquiátrico. Hospital psiquiátrico é uma coisa que não tem nada a ver com a nossa infraestrutura aqui. E ele percebeu algo muito importante. As relações dentro do hospital psiquiátrico, elas eram verticais. O que isso significa dizer? Significa que tinha o psiquiatra, os enfermeiros, todos os profissionais, e lá embaixo tinha um objeto chamado paciente. Esse objeto, ele só recebia as decisões. Ele não participava ativamente do próprio processo de terapia. Então, essa relação vertical foi o que chamou a atenção de Maxwell Jones. E ele introduziu, dentro mesmo de um hospital psiquiátrico,
as relações horizontais. O que isso significa? Com muito custo e muita resistência naquela época, ele foi trazendo o paciente para se tornar um elo ativo na corrente da recuperação. Uma relação horizontal, vamos pegar o nosso exemplo nessa sala. Hoje eu sou o palestrante, hoje eu sou o professor. Mas uma relação horizontal quer dizer o seguinte: eu sou tão importante para vocês quanto vocês para mim. Eu aprendo com vocês enquanto vocês aprendem comigo. Eu vejo todos na horizontal, ou seja, de igual para igual. Uma relação horizontal quer dizer que o paciente ele é tão importante quanto o médico-chefe do hospital. É isso que significa. Relações horizontais. E ambientes terapêuticos. Quando se fala em hospital psiquiátrico até hoje, qual é a visão que vem na mente dos senhores? Cuidado. Infelizmente ainda vem aquela visão de manicômio, muros altos, vigilância, enfermeiros com rádio para todo lado, né? Um mínimo de liberdade. Essa é uma visão que infelizmente ainda vem na mente quando a gente fala hospital psiquiátrico. A gente sabe que muitos hospitais hoje trabalham de maneira humanizada. Mas naquela época, as coisas eram muito mais rígidas e muito menos fiscalizadas do que são hoje. Judiavam muito das pessoas. Então, esse ambiente terapêutico diz respeito a um ambiente onde a pessoa possa se sentir segura o suficiente para expor a sua visão sobre o seu próprio problema. É justamente o que não havia nos ambientes onde as relações eram verticais. Então, primeiro ele horizontalizou essas relações, né, dando um certo nível de importância para o paciente dentro do próprio tratamento, e depois começou a tentar modificar a estrutura desses ambientes. Modificou os refeitórios, para que as pessoas pudessem se sentar e comer, como se estivesse comendo num restaurante. Eu sento, eu escolho onde eu sento, vou sentar com fulano, beltrano ou ciclano. Dá um pouco mais de liberdade, né? Em vez de deixar os pacientes apenas trancados, porque antigamente acontecia isso, o paciente ficava trancado no quarto, era praticamente uma cela, sob observação psiquiátrica, né? Ele começou a dar mais liberdade, criou jardins num hospital modelo, com fontes onde as pessoas pudessem desfrutar de alguma coisa além do que muros, paredes, seringas. Entendem? Então isso é o tal ambiente terapêutico que esse cara aqui, lá na década de 50, vamos lembrar esse nome, Maxwell Jones, trouxe, né, de contribuição para a comunidade terapêutica moderna que nós temos hoje em dia, né? Depois, lá na década de 60, veio um movimento muitíssimo famoso que cresceu muito e depois entrou em declínio, chamado Synanon. Synanon é uma palavra do inglês que significa sin, que é pecado, e anon, que é anônimo. Ou seja, era como se fosse pecadores anônimos. É claro que o sim em inglês, ele é com i, mas para dar uma diferenciada, eles colocaram com y. Mas é isso que significa. Synanon significa pecadores anônimos, ou pecados anônimos. A ideia era ter um ambiente onde as pessoas pudessem falar daquilo que elas faziam e faziam com que elas se sentissem erradas e trocar essas experiências. Até um certo ponto, isso foi fundamental e super importante para a evolução do conceito de comunidade terapêutica. Daqui para cá, já houve um salto. Vida comunitária. Aqui era vida institucional. As pessoas viviam onde? Em hospitais. No hospital, você não cozinhava, você não lavava, você não varzia o chão. Quem fazia isso eram os funcionários. A vida comunitária é diferente. Assim como nós hoje aqui, nós cozinhamos, nós limpamos, nós lavamos, cada um cuida da sua responsabilidade para que a nossa comunidade seja habitável. A vida comunitária traz um senso de responsabilidade e autoestima para as pessoas. Então essa foi uma das principais contribuições
deste modelo Sinanon, né? E pregava também a abstinência total. Por quê? A visão antiga era de que o descontrole, a compulsão, a adicção de maneira geral, era uma falha de caráter, era uma falha moral. Então não se preocupava muito naquela época com a questão da abstinência total. O que se buscava era a estabilização do paciente e depois liberava ele para o mundo, muitas vezes despreparado, porque ele não tratou aquilo que realmente levava ele aos seus excessos, e ele acabava voltando a beber e ser hospitalizado de novo, beber ou usar outras drogas, né? Então, com a questão da introdução da abstinência total, foi mais um salto rumo às comunidades terapêuticas modernas. Os senhores conhecem hoje alguma comunidade terapêutica onde é permitido usar drogas e beber lá dentro? Não. Porque Tem alguma relação Eu conheço. com Narcóticos Anônimos no início? nenhuma relação direta, a não ser o fato de que a abstinência total é uma coisa comum às duas irmandades, tanto Alcoólicos Anônimos quanto Sinanon. Só que Alcoólicos Anônimos, ele não te impõe uma abstinência total, ele te sugere uma abstinência total, porque ele te mostra que você não tem controle, que controle é uma ilusão. Aqui não, aqui para você ser um membro da Sinanon, você tinha que fazer uma espécie de um pacto garantindo que estaria em abstinência total, ou você não poderia mais ser membro. Com o tempo, infelizmente, esse movimento aqui, altamente promissor, ele começou a se deturpar. E ele começou a ganhar ares de culto. Culto mesmo. Então isso cresceu tanto que chegou um ponto onde havia cidadelas, né, pequenas cidades, só de membros da Sinanon. Começou a haver aquela questão de quem é da Sinanon vai casar com quem é da Sinanon. As crianças que nasciam na Sinanon eram educadas por professores da Sinanon. E assim por diante. Então na Sinanon virou uma comunidade. As comunidades na Sinanon, eles saíram da vida do confinamento hospitalar para viverem uma vida mais livre dentro da CT, Isso é verdade. Virou tipo uma seita, né? Nós estamos falando de coisas diferentes. Primeiro, o que foi positivo que foi trazido aqui? Vida comunitária, cada um tem sua tarefa, né? Abstinência total, ótimo. Isso nós também pregamos, porque nós sabemos que nós não temos controle. O que veio de ruim? Isso cresceu tanto e eles começaram a transformar o que era um movimento promissor em uma espécie de culto, cheio de regras, né? Onde as pessoas eram instruídas a não se misturar com os de fora e assim por diante. Tipo um nicho deles. Eu vou passar um vídeo para os senhores, não hoje, mas em outra ocasião, onde mostra uma série de coisas ruins, inclusive, que aconteceram dentro da Sinanon. Perfeito? Sim. Então, depois disso, lá na década de 70, veio a famosa Daytop, né? Daytop Village. Vila, Daytop, o topo do dia, né? Então, assim, a vila do topo do dia, ou seja, o lugar legal de se viver. E ele trouxe o que antes não havia aqui na Sinanon, né? Não haviam profissionais especializados. Ele simplesmente cismou que ele ia criar esse movimento, né? E que ele ia tratar acolhidos ou pacientes, entre aspas, portadores de uma doença grave, que nós sabemos que a adicção é uma doença grave, pelos próprios métodos que ele achava correto. Não havia profissionais treinados aqui. Não havia reinserção social, pelo contrário, havia restrição social, porque a coisa tornou-se uma espécie de culto. Percebe? Então, o que a Daytop, tem até
uma oração da manhã da Daytop, que eu acho muito bonita, posso trazer ela na próxima ocasião, né? Acho até que seria interessante, às vezes, a gente recitar ela pela manhã, né? Que começa assim: Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-lhe a paz. Eu não me lembro dela toda, mas ela é muito bonita. Surgiu aqui na Daytop. O que a Daytop trouxe de contribuição para comunidades modernas de hoje? Profissionais treinados. Aí sim, lá na Daytop você já tinha enfermeiros, você já tinha psicólogos, você já tinha conselheiros com formação, Psiquiátricos. você já tinha médicos para atender as situações de emergência, né? Então, profissionalizou-se muito daqui para cá. Aqui começou dentro dos hospitais, mas já trazendo elementos da vida comunitária. Aqui consolidou-se uma vida comunitária, porém deturpou-se para um culto. Aqui trouxemos o profissionalismo para dentro da comunidade terapêutica. E, por fim, a partir da década de 80, com a Phoenix House, que também foi um movimento extremamente popular, houve a integração com as políticas públicas e a integração com as redes de apoio públicas. Que redes são essas? No nosso contexto, integração com o SUS, Sistema Único de Saúde. Quem a gente procura quando alguém sente mal aqui dentro e nós não temos recursos para resolver? Sistema Único de Saúde aqui da cidade, né? Quais redes que está se referindo aqui? O CRAS, CESAM. né? O CRAS, que diz respeito à assistência social, Conselho Regional de Assistência Social, se eu não estou enganado, alguma coisa, ou Centro Regional de Assistência Social, algo nesse sentido, né? É o CRAS e o SUS. Por quê? Adianta eu tratar alguém e depois deixar ele sair lá fora sem apoio algum? Muitas pessoas terminam um processo de tratamento sem ter uma profissão, precisando ainda de um certo apoio até se terminar de se erguer na vida. É aí que entra a assistência social, é aí que entra as políticas públicas, complementando o que faltava dentro do ambiente da comunidade terapêutica. Então percebam que daqui para cá foi, na verdade, mais do que uma evolução estrutural, foi uma evolução de ideias e conceitos. Vamos recapitular? Sim. Relações horizontais E o que seria aquelas relações verticais que eu... é o oposto de relação horizontal. Relação, quando eu falo, eu vejo todos vocês na horizontal, quer dizer de igual para igual. Se eu estou na vertical, é porque eu considero que tem alguém lá em cima que manda e outro lá embaixo que é obrigado a aceitar tudo. E era assim antes. E na horizontal, Né? Os médicos lá em cima e os pacientes lá embaixo, como meros objetos que recebiam as decisões. Então, começou aqui com essas relações horizontais, o ambiente terapêutico, que foi uma tentativa de modificar a estrutura dos hospitais para poder parecer um pouco mais acolhedor, menos prisão e mais algo que dê o desejo da pessoa estar ali. Né? Depois veio a vida comunitária e a abstinência total com a Synanon, que infelizmente foi um movimento que se deturpou. Tem inúmeros vídeos sobre a Synanon, mostrando os inúmeros crimes que aconteceram lá dentro, e digo mais, o fundador terminou por ser preso, né, no final das contas. A Daytop Village, que foi um dos movimentos mais importantes, porque trouxe a formação profissional para dentro da comunidade terapêutica, ou seja, se você vai cuidar de pessoas, você tem que estar preparado para cuidar de pessoas e tem que haver um número mínimo de profissionais. Tem que ter o profissional X, Y e Z para que você possa exercer essa função. Né? E por fim, a partir da década de 80, a integração com as políticas públicas, que foi algo que demorou um pouco a acontecer, porque as pessoas não acreditavam na eficiência desse modelo de tratamento chamado comunidade terapêutica. Então, vamos tirar da nossa mente assim, quando fala comunidade terapêutica, gente, não tem nada a ver com o ambiente, tem a ver com a metodologia de tratamento, tem a ver com a vida comunitária, tem a ver com a responsabilização individual. É com isso que tem a ver, né? Muita gente acha que comunidade terapêutica é sinônimo de fazendinha. Não, fazenda é só um pedaço de terra. Comunidade terapêutica é muito mais do que isso.
Não estou falando contra as fazendinhas, né? Entendam a minha comparação. Vamos avançar um pouco mais. Então chegamos às comunidades terapêuticas no Brasil. Vamos voltar lá atrás. Primeiras iniciativas na década de 70 e 80. Veja bem, na década de 70 e 80, né, no mundo já estava acontecendo essa integração com as políticas públicas. Ou seja, o mundo já percebia que valia a pena dar crédito a esse modelo de tratamento chamado comunidade terapêutica. Então isso foi trazido para o Brasil nas décadas de 70 e 80. Ajuda mútua e acolhimento. Esse era o tema central, né? Ajuda mútua e acolhimento. Entretanto, entre os anos 1990 e 2000, houve uma expansão brutal de comunidades terapêuticas no país. E aí a coisa saiu do controle. Havia comunidades terapêuticas muito boas e havia comunidades terapêuticas terríveis. Né? Onde era uma época que não havia a fiscalização que existe hoje. Então, assim, tudo que vocês pensarem de bom e de ruim pode ter acontecido nessa época. Né? Então foi uma expansão muito rápida que não foi acompanhada de uma expansão do conhecimento. Percebem a coisa? Foi surgindo comunidade terapêutica e às vezes uma coisa que aconteceu muito nessa época aqui e que nós não podemos permitir que aconteça mais é o seguinte: fulano de tal se tratou em tal comunidade terapêutica. Lá não era um local que seguia as leis, tinha algumas coisas que eram erradas, mas para ele funcionou. E ele começa a propagar aquela ideia de funcionou para mim, pode funcionar para você. Eu aprendi desse jeito, eu vou ensinar desse jeito. Não, não é assim que as coisas funcionam. Precisa haver regulamentação para tudo. É por isso que nos anos 2000 e 2010 começou a haver um movimento de regulamentação do funcionamento dessas comunidades terapêuticas. Podemos citar alguns marcos fundamentais. Na apostila os senhores vão encontrar isso mais detalhado, várias leis, várias diretrizes, né, que de certa forma foram moldando a maneira como essas comunidades terapêuticas trabalhavam no Brasil desde então até hoje. A mais importante delas é a RDC 29 de 2011. Essa aqui realmente diz o que é comunidade terapêutica. É essa aqui que difere a comunidade terapêutica de uma instituição psiquiátrica. Se aqui, onde estamos agora, fosse uma instituição psiquiátrica, não seríamos regidos pela RDC 29, mas sim pela RDC 050, que trata de hospitais e clínicas, de um nível de complexidade muito maior, né? A presença da Senapred, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, isso foi fundamental também para as comunidades terapêuticas. Uma série de iniciativas federais partiram da Senapred que deram impulso às comunidades que se adequavam à norma. E isso foi muito bom. A nota técnica 3 de 2004, né, que é uma das últimas notas técnicas da Anvisa, que reforça algumas coisas que já eram ditas na RDC 29 e deixa mais claro. Aí eu vou fazer uma pergunta controversa aqui. Comunidade terapêutica pode ter médico? Pode. Comunidade terapêutica pode ter médico que foca no tratamento exclusivamente farmacológico? Pode. Não pode. Não pode. Eu não falei que o principal elemento de tratamento de uma comunidade terapêutica é o convívio entre o grupo? Igual aquele ditado que o melhor remédio para adicto é outro adicto. O melhor remédio para um adicto é outro adicto. E tem vários outros jargões que a gente poderia usar nesse momento. Então, tem coisas que foram muito esclarecidas com essa terceira nota. Comunidade terapêutica pode ter médico, sim. Quem acha que não, está errado. Mas a função do médico aqui não é focar num tratamento farmacológico para aquele paciente. Vocês estão entendendo a diferença? Sim.
O foco principal do tratamento de uma comunidade terapêutica nunca deve ser farmacológico. Isso é inclusive proibido. Agora, quer dizer, se eu já entro na comunidade terapêutica tendo que tomar um remédio, eu vou ter que deixar de tomá-lo? Não! É por isso que é até razoável e necessária a presença do médico. E a ideia central, quando há necessidade de um tratamento farmacológico, quando o grau de comprometimento não é muito alto, porque se o grau de comprometimento for muito alto, o lugar da pessoa não é aqui, é numa instituição psiquiátrica. Mas, se ela tiver algum grau de comorbidade psiquiátrica, mas puder se beneficiar do convívio de grupo, da vida residencial, da vida comunitária, ela pode estar entre nós. Entretanto, é importante dizer que a ideia central é sempre que, ao longo da sua permanência na comunidade terapêutica, você vai conseguindo reduzir a necessidade de intervenção farmacológica o máximo possível. Desmame. Tem gente que pode entrar tomando um monte de remédio e sair não tomando nenhum. Outros talvez tenham que tomar porque tem outros problemas que precisam de continuar o remédio. Mas a filosofia da comunidade terapêutica, de acordo com a nota 3 de 2024, é promover o desmame gradual e nunca focar no tratamento farmacológico como pilar principal do tratamento. Aqui não é clínica, aqui não é hospital, aqui é comunidade terapêutica. Ficou clara essa parte? Então vamos avançar só mais um pouquinho. E eu acho que vai ser o último slide dessa aula de hoje, que é uma aula introdutória, né? Era mais para me testar se ia funcionar os slides, se ia ter adesão dos senhores. E temos muito mais coisas pela frente, né? São 5 módulos. Isso aqui é um pequeno fragmento do módulo 1. Né? Temos um monte de coisas pela frente. Hoje nós vamos ficar por aqui discutindo essas diferenças. Nós já começamos a falar sobre elas aqui, né? Então veja bem, comunidade terapêutica. Vamos prestar atenção no desenho. Olha que casinha mais bonitinha, que local mais acolhedor. Aqui já nem tanto. Aí já fode bicicleta, né? Já dá aquele medo. Aqui é um lugar que dá vontade de estar. Aqui já nem tanto, né? Então, ó, qual que é o tipo de atenção que se dá? É psicossocial e comunitária. Aqui é clínica e hospitalar. Depois, acolhimento voluntário. Aqui, internação involuntária. Sabiam que tem 3 tipos de internação? A voluntária, a involuntária e a compulsória. A voluntária, o próprio nome já diz. A pessoa deseja estar. A involuntária, ela só precisa de um laudo médico atestando a necessidade da internação e a autorização da família. Diga-se de passagem, no estado de Minas Gerais não existe isso, né? Não existe isso, né? A menos que a pessoa esteja em crise, mas não existe isso, né? Temos alguns exemplos de internações involuntárias no estado de São Paulo, talvez em alguns outros que eu não me lembro aqui agora, mas uma coisa eu digo para vocês: internação involuntária, que é feita só com laudo médico e pedido da família, não existe. Existe o outro extremo, que é a internação compulsória. Quem determina a internação compulsória? Juiz. O Ministério Público. Aí é o Ministério Público que fala: fulano, você vai para tal lugar se tratar por um período de tantos meses, ou indeterminado, ou atrelado ao envio dos relatórios daquela instituição. Aí já é uma questão do Ministério Público. Agora, se alguém falar para os senhores que existe comunidade terapêutica involuntária, saibam que estão mentindo. Não existe. É o que mais acontece para colocar medo na gente. Não aqui, porque aqui uma coisa que eu sempre falo para todos que chegam: se quiser fugir, fala que eu abro a porteira e facilito sua saída. Pronto. Né? Que é muito mais prático para mim, inclusive. Não aqui, mas nas outras que eu passei sempre falava isso para botar medo dos pacientes. É porque tem comunidades que infelizmente não trabalham como deveriam, né? Sim. Por mais fiscalização que tenha, a gente sabe que tem lugares por aí que ainda não cumprem a lei. Infelizmente, no desespero da família, a gente acaba pagando preço. Exatamente.
aproveitam-se do desespero da família, né, para poder obter lucros financeiros. Esses lugares têm que ser fechados, para ser curto e grosso. E vamos terminar aqui, ó. Conselheiros, psicólogos, médico opcional. Olha aqui para você ver. O médico é opcional dentro da comunidade terapêutica? É. Na comunidade residencial, que é essa casinha linda aqui, o médico ele é opcional. Eu não sou obrigado a ter um médico numa comunidade terapêutica. Entretanto, eu tenho que limitar muito, fazer uma triagem muito bem feita dos pacientes que eu vou receber, porque eu tenho que garantir que eu não vou precisar de um médico ali a qualquer momento. Né? Mas e quando eu tenho médico, quer dizer que o médico vai ser o pilar central do tratamento medicando todo mundo? Não. É isso que eu quero que vocês entendam. Né? Temos conselheiros, psicólogos, aqui nós temos nutricionista, né? Médico, agora médica, né? Porque trocou a profissional, né? E reinserção social. Aqui você não tem isso. Aqui você tem médicos e enfermeiras. Né? E tem um tratamento clínico. Qual a importância da reinserção social? Gente, eu estou aqui para me tratar de uma doença, vou falar sobre isso depois, de natureza biopsicossocial. Aí eu venho e trato o bio. Muitas vezes, por não ter um acompanhamento adequado, porque aqui eu estou focalizando em médicos e enfermeiros, eu não trato o psico. E também não trato o social. Aí quando eu saio lá fora, Pum. acontece de novo. É por isso que a gente fala que a reinserção social, que é algo que os senhores têm direito e passarão por ela, que é gradualmente ir recebendo autorizações para ir ali, para dar uma volta, para passar 3 dias em casa com a família e voltar, para a gente saber como é que foi. Né? Isso faz parte do tratamento de comunidade terapêutica. Porque eu preciso tratar o bio, o psico e o social. E não apenas o bio. Agora, tem casos onde a pessoa precisa ir para um hospital? É claro que tem. Tem situações onde a pessoa está tão comprometida que eu simplesmente não posso recebê-la aqui. Eu preciso encaminhá-la para cá. Quem sabe, no momento posterior, quando ela estabilizar, ela decida vir para cá. Entenderam? Deixa só eu ver qual que é o próximo slide. Para me ver se eu realmente vou finalizar aqui. É esse mesmo que eu queria parar. Então veja bem. Acho que não dá para enxergar na câmera, por isso eu vou ler. Aspecto. Comunidade terapêutica, clínicas e hospitais. Natureza do serviço. Psicossocial e comunitário. Aqui é clínica e hospitalar. Acolhimento voluntário, baseado em vínculo e convivência, exceto casos muito especiais. Pode incluir internação involuntária, só hospitais. Equipe da comunidade terapêutica, conselheiros, psicólogos, assistentes sociais, educadores e médico opcional. Equipe do hospital, médicos, psiquiatras e enfermeiros. Objetivo da comunidade terapêutica: reabilitação e reinserção social. É o que eu falo de reabilitação integral do ser humano. Objetivo do tratamento no hospital psiquiátrico: tratamento médico e estabilização clínica. Apenas isso. Abordagem terapêutica: convivência estruturada, corresponsabilidade e rotina. No hospital, internações farmacológicas e terapias clínicas. Uso de medicamentos apenas, isso aqui na comunidade terapêutica, ó, apenas quando necessário e com prescrição prévia. Né? Posso chegar aqui e cismar que você precisa de tomar tal medicamento e fazer você tomar? Não, eu preciso que haja uma prescrição prévia. Isso. Né? O médico pode até ir atenuando a sua prescrição com o tempo, mas chegar aqui e inventar uma prescrição para você, ele não pode.
Parte central do tratamento de clínicas médicas psiquiátricas é justamente o uso de medicamentos. Não vou citar nomes, mas nós temos entre nós aqui hoje uma pessoa, né, que permaneceu durante um longo período numa instituição psiquiátrica e sofreu tanto dano, né, neurológico e psicológico, que já está conosco aqui há algum tempo e apenas agora ele começou a melhorar. Porque agora ele está num ambiente seguro, um ambiente terapêutico. Né? Então, infelizmente, isso ainda acontece. A família no desespero bota o cara em qualquer lugar, né, e o pior acontece. O ambiente da comunidade terapêutica é comunitário, educativo e espiritual. O ambiente do hospital ele é hospitalar ou ambulatorial. Regulamentação. Comunidades terapêuticas, RDC 29. Aqui são normas médicas e sanitárias específicas aonde se inclui a RDC 050, por parte da Anvisa, dentre múltiplas outras. Foco principal: mudança de comportamento e fortalecimento emocional. Não é isso que estamos fazendo aqui? Exatamente. Tentando mudar os nossos comportamentos e fortalecer o nosso lado emocional? Exatamente. Então eu acho que estamos no lugar certo. Né? Com certeza. O foco do hospital é controle de sintomas e estabilização fisiológica. O que é estabilização fisiológica? Estabilizar o organismo que não está funcionando direito. Mas não cura o... Mas não há foco nenhum, né, naqueles aspectos que eu falei, que é o aspecto social e o aspecto psicológico. Não vamos confundir psicológico com psiquiátrico. E eu vou falar uma coisa por minha conta e risco, né? Pode ser que alguém que me veja no futuro nesse vídeo fique com raiva de mim, mas vou falar assim mesmo. Hoje estamos com uma tendência de psiquiatras que fazem medicação em cascata. Dá um medicamento para o cara, aquele medicamento reduz um sintoma, mas cria um novo problema, ele dá mais um para resolver o novo problema, que cria outro problema, e quando vê o cara está tomando 7, 8, 9 remédios, sendo que na verdade talvez ele não precisasse estar tomando nenhum. Ou talvez precisasse estar tomando uns 2 ou 3. Né? Eu não sou médico, não sou psiquiatra, mas a minha opinião a respeito é que tem havido abusos nesse sentido. Por quê? Quem que você acha que conhece melhor um paciente? Alguém que convive com vocês aqui o dia inteiro, ou o cara que senta na sua frente ali uma vez por semana e conversa com você 5 minutos? Entendi com você o dia inteiro. Me perdoe, eu sei que não são todos os psiquiatras que agem dessa forma. Eles vão cair de pau em cima de você. Eu estou apenas exemplificando que, infelizmente, existe isso. Né? Eu vou ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai aprofundar mais. E eu espero que eu tenha trazido um pouco de conhecimento para os senhores. Com certeza. Foi bacana a aula? Bacana. Top. Eu também agradeço a atenção de todos. Entendeu? E, para terminar, vamos fazer a oração da serenidade, que um dia foi feita para nós e hoje é feita por nós em forma de agradecimento. Por isso eu digo, Deus, Conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer as diferenças. Só por hoje funciona se eu praticar. Praticaremos. recuperação, Força! recuperação, Força! recuperação, Força! É isso aí, galera.